Olá, queridos adolescentes, a paz do Senhor. Eu sou a professora Cláudia Davini e vou continuar com vocês a lição de hoje a respeito dos conselhos para o dia a dia. Como vocês estão, queridos? Como estão as suas vidas nesse momento? Eu espero que estejam todos bem, eu espero que estejam todos ligados com Deus, porque Ele é o que melhor nos sustenta. E eu gostaria de começar agora, então, a nossa aula com uma oração. Senhor Jesus querido, eu te agradeço por mais esse dia, Senhor, eu te agradeço por esse domingo em que acordamos para ouvir um pouco mais a sua palavra, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus para que o Senhor me capacite para estar transmitindo aquilo que está no seu coração, Senhor, de modo que nós não continuemos como estávamos no começo, Senhor, mas que os nossos corações sejam transformados através da sua palavra, Senhor, e que com isso nós possamos dar frutos. Senhor, abençoa cada adolescente, cuida de cada um, nos livra de todo mal, Senhor, porque precisamos de Ti e sem Ti nada podemos fazer. Mais uma vez, obrigada por tudo. Amém. Adolescentes, então, vamos falar mais um pouquinho sobre os conselhos, sobre como que nós podemos buscar sabedoria. Nós sabemos que Deus tem tudo pra gente e Ele nos deixa muitas dicas para a gente poder viver, certo? Então, se a gente colocar em prática, nós vamos ser pessoas de sucesso, pessoas felizes, pessoas que conquistam seus objetivos, porque Deus é mais e Ele sabe o que Ele está falando quando Ele dá um conselho para gente, pela Sua palavra, certo? Então, vamos começar a nossa lição. Então, conselhos para o dia a dia, certo? Conselhos do dia a dia, hoje, dia 19 de julho de 2020. Que Deus abençoe a cada um. Muito bem, então o conselho de hoje, queridos, é sobre as más companhias, tá? Vamos evitar as más companhias. Esse é um conselho que Deus nos dá através da sua palavra. Olha só, o nosso enfoque bíblico diz o seguinte: quem anda com os sábios será sábio, mas quem anda com os tolos acabará mal, certo? É o que a palavra de Deus diz lá em Provérbios 13:20. Muito bem. Nossa, gente, como isso é verdade, né? Como vale a pena a gente andar com as pessoas que são sábias, as pessoas que buscam sabedoria. Então, o nosso Fique Alerta de hoje é o seguinte: você costuma selecionar suas amizades? Ou você não se preocupa com isso? Você acha que isso não tem nada a ver? Que a gente pode ser amigo de qualquer pessoa? Hein? O que vocês pensam disso, gente? Gostaria muito que vocês participassem, que vocês pensassem aí. Fico imaginando aqui vocês respondendo na sala de aula. Ai, que saudade que dá, viu? Que saudade de dar de ouvir a voz de vocês, de ver o rostinho de vocês. Muita saudade. Mas eu creio que logo a gente vai voltar a nos vermos pessoalmente, né? Então, ó, não se enganem, gente. Olha o que a palavra diz. As más companhias estragam os bons costumes. É o que está lá escrito em 1 Coríntios 15:33, certo? Então, gente, vamos pensar um pouquinho. Você, por acaso, já foi forçado a fazer escolhas erradas por causa de influências de amizades falsas? E o que vocês acham? Alguém já passou por algum tipo de experiência assim? Ou conhece alguém que já passou por isso? O que isso lhe custou? Gente, eu confesso que eu conheço algumas pessoas que escolheram um caminho ruim por conta de amizades, né? Pessoas que andavam com adolescentes que não gostavam de obedecer a palavra de Deus e que gostavam muito das coisas do mundo, e daí começaram a trilhar um caminho de uso de drogas, e começou a usar drogas, e aí não conseguiu terminar nada, começava algum estudo, não conseguia, enfim, a pessoa não conseguiu um emprego, não deu certo num relacionamento, acabou perdendo uma família que amava muito, porque as pessoas às vezes não toleram, né, muito tempo uma pessoa que só quer usar drogas e fazer coisas erradas, enfim.
Então, a gente se tem algum conhecido, algum primo, enfim, alguma pessoa que você sabe que não deu muito certo na vida, porque escolheu andar com pessoas que não eram boas influências, que não eram boas amizades, certo? Então, gente, é muito importante nós sabermos com quem nós estamos andando, nós escolhemos boas amizades, porque Deus ele se preocupa com tudo, né? Senão ele não teria nos dado esse conselho. E existe um ditado popular aí que vocês já devem ter ouvido falar, que diz assim: diga-me com quem andas e te direi quem és. Né? Vocês já ouviram isso, gente? Isso é coisa da minha avó que falava isso. Talvez realmente eu já escutei muito isso da minha avó, da, da minha, da minha mãe, das pessoas da minha família. Meu pai vivia me falando isso. E é verdade, gente, é verdade. Quando a gente anda com pessoas legais, que dão fruto, que são pessoas de boa influência, né, que fazem bem para a sociedade, assim, a gente acaba ficando com elas. E se a gente anda com pessoas ruins, que não querem saber de nada, que não querem compromisso com Deus, que não querem trabalhar, que não querem estudar, que não querem fazer, enfim, a gente acaba ficando igual, né? É verdade. E aí é o que diz a palavra que a gente começou, né? Desde o no comecinho da lição, que diz quem anda com sábios vai ser sábio, gente. Isso é uma coisa muito, meio que óbvio, né? E quem anda com os tolos acabará mal, é o que diz a palavra de Deus, né? E é verdade, a palavra de Deus é sempre verdadeira, a palavra de Deus é sempre, né, real, é o que o Senhor nos quer, uma carta de amor de Deus para as nossas vidas, né? A Bíblia diz que aquele que escuta o conselho, ele é sábio, mas fala até assim, olha, você nem repreende uma pessoa vaidosa, porque ela vai ficar com raiva de você. Tem um provérbio que fala assim também, né? E é verdade, mas se a gente for humilde, se nós somos pessoas que têm o temor de Deus, a gente vai buscar conhecer a palavra dele e vai querer crescer, né, espiritualmente. E a humildade também é muito importante nesse aspecto, sabe? Nós sermos humildes para sabermos que a gente precisa mesmo de Deus, obedecer a sua palavra para a gente ser feliz, porque Deus sabe o que é melhor para a gente, né? Ele nos ama muito. Isso é o mais importante de vocês gravarem no coração de vocês, sabe? Que Deus, ele é o maior interessado nas nossas vidas. Ele é o que mais quer bem pra gente. E aí, gente, olha só o que a lição de hoje nos diz é que existem influências boas e más. E é verdade. Agora, olha aqui essas pessoinhas aqui, né? Uma setinha na cabeça da outra, enfim. É, a gente, as pessoas que nós convivemos, no dia a dia, não tem como, nós somos influenciados ou nós podemos influenciar. Agora, o que é mais fácil? Você andar com um monte de pessoas que não querem conhecer a palavra de Deus. Vamos supor assim, imagina você sentado, você de pé numa cadeira. Vamos imaginar essa situação. Você está de pé numa cadeira e tem um monte de pessoas é, em volta de você. Você tenta puxar cada uma para cima da cadeira. O que vocês acham que é mais fácil? Hein? Vocês acham que é mais fácil você conseguir? Imagina essa situação agora. Vamos lá imaginar. Você conseguir puxar um monte de pessoas para cima de uma cadeira ou aquela pessoa te puxar para baixo? Hein? O que vocês acham que é mais fácil? Então, gente, às vezes a gente acha que é forte demais, mas vamos ter cuidado, né? Nós temos que influenciar as pessoas com as nossas convicções, sabe? Eu vou falar uma coisa para vocês. Na minha faculdade, é, eu lembro que tinha alguns amigos que eles não falavam para mim. Eu tenho certeza que eu nunca ouvi isso de cada um deles, mas eles sabiam que quando eles me convidavam para ir nos lugares e eu não ia,
eles me criticavam, às vezes eu ouvia algumas coisas, sabe? Aqui, eu sentada, eu lembro muito bem, como se estivesse hoje, eu sentada aqui na cadeira, numa fileira da frente, e algumas amigas de trás, falando umas bobagens pra mim, assim, pra eu ouvir, essa aí não sabe o que é, e falando umas coisas assim que eu não sabia o que era, e graças a Deus eu não precisava saber naquele momento, enfim. E, e aí, eu tenho certeza, gente, que no fundo aquelas pessoas acabavam tendo uma admiração, porque eu admiro as pessoas que são autênticas, sabe? Eu admiro, eu acho, pensem em vocês também, se vocês não admiram alguém que, puxa, aquela ali, ela é uma pessoa autêntica, sabe? Ela acredita no que ela segue o que ela acredita e ela não liga pro que os outros pensam, não, sabe? Gente, é verdade isso. Aquele que fica indo pela cabeça dos outros, que é muito influenciado, assim, a gente acaba que a gente não dá o valor mesmo que essa pessoa tem, sabe? Enfim, eu fico lembrando de algumas coisas porque depois, olha só que interessante, uma amiga minha que falava essas coisas pra mim, eu soube que ela se converteu, sabe? Ela encontrou Jesus. E no dia da minha formatura, eu lembro que um amigo meu que era terrível, sabe? Aqueles que mais faziam bagunça, que ia para as festas e fazia coisas assim terríveis que não dá nem para falar para vocês. Um dia ele chegou para mim e falou assim, né? No dia da formatura, a gente estava muito próximo da formatura e ele falou assim para mim, olha, falou umas coisas para mim, dizendo que, nossa, eu sei que o que você pede para Deus ele escuta, porque você é uma pessoa que tem contato com ele, uma coisa assim, sabe? Ele falou, e eu sei que valeu o testemunho ali, sabe? No meio deles, porque as pessoas ficam observando, gente. Bem que a palavra de Deus diz assim, ó, que nós temos uma nuvem de testemunhas ao redor da gente. Portanto, nós também que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então, queridos, vale a pena a gente não se deixar ser influenciado, não, sabe? Jesus tem o melhor pra gente. A gente pode ser é, feliz com as nossas convicções na palavra de Deus. E eu vou te dizer uma coisa que no fundo, esses seus amigos que às vezes não admitem e querem te levar para um mau caminho, eles podem um dia admirar você por isso, porque você escolheu esse caminho, sabe? Mas outra coisa, a gente também não precisa de admiração de ninguém, a gente precisa de admiração de Deus, gente, porque Ele é o maior interessado nas nossas vidas, Ele é a pessoa que mais ama as nossas vidas e é Ele quem pode nos abençoar, tá bom? Então vamos fugir das más companhias, vamos fugir dessas pessoas que não querem saber de Deus, que não querem saber da palavra dele, tá bom? Vamos influenciar as pessoas com as nossas convicções. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês que eu costumo dizer para todo mundo: você não é piolho para ir pela cabeça dos outros. Isso não estava na lição, gente. Não estava escrito, não. Mas é verdade, gente. Quem fica indo pela cabeça dos outros é piolho, sabe? Essa praga que quando gruda, assim, é uma coisa terrível. Se já tiveram piolho, lende aquela coisa horrível que gruda, assim, terrível. Então você não precisa disso, tá, adolescentes? Você não precisa ir pela cabeça dos outros, igual isso aqui que você tá vendo e vendo, eu penso assim, eu vou fazer igual, porque todo mundo está fazendo o que o povo hoje chama de efeito manada, sabe? A pessoa faz uma escolha, vai um e aí vai todo mundo igual uma manada, né? Igual, enfim, não, a gente não precisa ser assim, a gente não é piolho, tá bom? Nós somos seres humanos, agraciados por Deus, feito um pouco abaixo dos anjos, né? Deus nos criou com todo amor e carinho e nós devemos seguir a influência dele, as palavras dele, né? Como eu disse, a pessoa que mais
nos ama, certo? E olha só, vamos falar mais um pouquinho sobre a sutileza do mal agora, né? Porque, gente, as más influências, elas não vêm assim como um demônio fedido de enxofre, com aparência horrorosa. Não, gente, o mal vem pra gente de forma sutil, de forma delicada, sabe? Eu lembro quando eu era criança, eu tinha uma tia que quando ela se converteu, ela veio para Jesus com tudo, né? Ela era do mundo assim terrível e ela veio para Jesus com tudo. E aí a gente orava muito na casa da minha mãe, a gente orava muito lá na casa da minha avó, também lá em Poços de Caldas, em Minas. E eu lembro dessa minha tia e a minha mãe também, elas me falavam assim que o diabo ele vem com um sapatinho de borracha. E eu ficava pensando, ai meu Deus, que coisa esquisita é essa? Que o diabo vem com um sapatinho de borracha. Então, é que ele vem de mansinho, sorrateiro, sabe? Que o sapatinho de uma havaianazinha, a gente não escuta o barulhinho, né? Então ele vem assim, devagarzinho, sorrateiro, sabe? Então, queridos, vamos tomar cuidado com a sutileza do mal, né? Não vamos deixar sermos influenciados por coisa alguma. A gente não pode dizer, queridos, que nós somos bastante fortes para resistir à tentação, porque nós não somos. Nós não somos, e é isso que a palavra de Deus nos diz. Olha só, a palavra de Deus diz: vigiem e orem para que não sejam tentados. Quem falou isso? Vocês lembram? Foi muito bem, adolescente. Você que tá aí ligado, hein? Quem falou isso pra gente foi Jesus. Ele falou assim: vigiai e orai, né? Assim, a gente faz assim: vigiem, orem para que não sejam tentados. É fácil querer resistir à tentação. O difícil mesmo é conseguir. E é verdade, gente. Nas versões antigas diz assim: vocês já devem ter ouvido falar na igreja, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E é verdade, queridos, nós não somos fortes, não. Nós podemos ser fortes em Jesus, aí sim, é diferente, mas a nossa carne é fraca, sim. É muito fácil nós cairmos em tentação se a gente não vigiar e orar, tá bom? E aí, outro versículo da palavra de Deus diz assim: portanto, aquele que pensa que está de pé, é melhor ter cuidado para não cair. Então, aquele que está de pé, cuidado para que não caia, certo? É o que está lá escrito em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12. Então, não vamos achar que a gente é forte, gente. Vamos ser humildes e reconhecermos que nós não somos fortes o suficiente para resistir à tentação. Nós temos que estar bem ligados com Jesus para não cairmos em tentação, tá bom? Outro pensamento que pode vir nas nossas cabeças, né? Os adolescentes podem pensar, ó, ganharei os meus amigos incrédulos para Cristo se eu sair com eles. Aham, tá. Ah, sei. Os meus amigos descrentes só irão à igreja se eu também sair com eles. Tá bom. Meus amigos ímpios são muito bons. Tá. Gente, cuidado com esse tipo de pensamento. Cuidado, queridos. É muito difícil. Nós podemos ter pessoas boas, sim, pessoas que estão ao redor de nós na escola e são pessoas boas, que têm até o temor de Deus, certo? Às vezes eles não tiveram oportunidade de ouvir falar de Jesus aí. Você fala de Jesus para ele, para ganhar ele para Jesus. Mas você não precisa sair com eles nos mesmos lugares que eles vão e que você sabe que ali acontece, coisas que são pecaminosas, que não agradam a Deus, para você ganhar eles para Jesus. Porque lembra a história da cadeira? É fácil você puxar alguém que está lá embaixo para cima da sua cadeira? Não, gente, não é saindo com eles que a gente vai ganhar eles para Jesus, tá bom? Eles podem ser até algumas pessoas que não vão na igreja,
podem ser sim até pessoas que são tementes a Deus, mas eles precisam de Jesus. A gente tem que sim falar de Jesus para eles, mas não é saindo com eles que você vai ganhar. Não se engane, gente, não se engane. É mais fácil você ser levado para o mal, porque Jesus mesmo falou isso, que a nossa carne é fraca, certo? Do que nós levarmos essas pessoas saindo com eles, tá? É diferente de você encontrar seus amigos na escola, tá? Agora a gente tá sem aula, mas se Deus quiser logo vai voltar, né? Então, gente, olha o que diz o Salmo 1:1. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Salmo 1:1. É isso que a palavra de Deus nos diz. Felizes aqueles que não seguem os conselhos dos maus. Tá bom, gente? Ó, outro conselho que diz, outra coisa, sutileza do mal que acontece. Meus amigos incrédulos são melhores do que muitos jovens da igreja. Já ouviu isso? Outra coisa que vem na cabeça do adolescente. Ah, os jovens da igreja não se preocupam comigo. Sei. Não existe espaço para mim na igreja. Ah, gente, como isso não é verdade, né? A gente sabe que Deus, ele é tão bondoso que se nós quisermos ter amigos da igreja, ele vai preparar pra gente, sim, amigos muito especiais dentro da igreja. Eu lembro que eu tinha uma amiga, até ontem foi aniversário dela, dia 18 de julho. E eu amo muito essa minha amiga, a Paty, sabe? E ela, uma época da vida dela, um testemunho que ela me contou que ela orava e pedia para Deus dar amigos para ela. E aí, eu e mais outras duas amigas, nós nos tornamos muito, muito amigas, sabe? E a gente orava junto, a gente saía, ia na igreja juntos, e a gente teve uma fase muito boa, de muita amizade, legal de poder compartilhar as mesmas coisas, sabe? Durante muitos anos. E eu tenho até muita saudade delas, sabe? Eram pessoas, de vez em quando ainda encontro, né? São pessoas muito especiais. Mas, assim, Deus preparou para ela amigos na igreja. Então, assim, e graças a Deus eu fiz parte, né, disso. Então, assim, Deus, ele prepara pra gente, amigos muito especiais. A gente, sabe, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Deus, ele não gosta muito desse negócio de autopiedade, não, sabe? A gente fica com dozinha da gente. Não, ele é maior, ele pode nos dar todas as coisas se a gente pedir, tá? E os amigos que não servem a Deus, não se enganem, não são melhores. Ou pelo menos os jovens da igreja, pode ter muito jovem dentro da igreja que tá com aquele crente em Raimundo, né? Que tá um pé na igreja, outro no mundo. Isso acontece. Mas o que tem o jovem da igreja é que pelo menos ele está tentando acertar. Não estou falando para você se juntar também com essas pessoas que estão dentro da igreja, mas que não querem saber de Deus. Não, fuja deles também. Dentro da igreja vai ter de tudo, né? Tem o trigo e tem o joio. Então, aquele que quer servir a Deus, você percebe pelas atitudes dele, porque ele vai dar bons frutos, então você se junta com ele. Agora, o jovem que está na igreja, mas que está um pé na igreja todo mundo, e não quer saber de Deus, só vem na igreja, você também não tem que ter muita comunhão com ele, né? Tem que influenciar ele dentro da igreja para ficar firme, mas você não precisa sair com ele também. Então, você olhe pelo seu amigo também, que não está firme, que vem na igreja, mas não tem compromisso com Deus, né? Para que ele se firme, para que ele tome uma decisão, né, por Jesus. Mas não pensem, gente, que não tem espaço para vocês na igreja, que não tem amigos para vocês na igreja. Olha, a palavra de Deus diz o seguinte, ó: a colheita é grande, mas são poucos os trabalhadores, né? A seara é grande, mas são poucos os ceifeiros. Então peçam ao dono da plantação que mande trabalhadores para fazer a colheita. Ou seja, a gente tem muito espaço para a gente na igreja. O que a gente quiser fazer para Deus, tem espaço sim. Até na pandemia, né? Até
enquanto a igreja não pode se reunir fisicamente, tem espaço na igreja até online, né? Seguindo a Deus online, você pode evangelizar seus amigos através de redes sociais, né? Um WhatsApp, um Facebook, um Instagram, publicar alguma coisa que glorifica a Deus, você participar do coral, da orquestra, enfim, de qualquer é, é, conjunto online, né? Quando tem, às vezes, os jovens cantam, os adolescentes. Ou seja, sempre tem espaço para a gente falar de Jesus, para a gente participar das coisas da igreja, tá bom, queridos? E as consequências das más companhias, então? Vamos pensar, porque se nós escolhemos, então, andarmos com más companhias, isso vai ter uma consequência, né? A Bíblia diz que um abismo leva a outro abismo, né? Lá em Salmo 42, 7. E nós não podemos ignorar os ardis do inimigo, porque ele é sutil, mas ele vem para nos destruir, né? A Bíblia diz lá em João, capítulo 10, versículo 10, que o diabo vem para matar, roubar, destruir, mas Jesus veio para nos trazer vida e vida com abundância. Então, o diabo quer nos destruir, gente. A nossa vida pode ser destruída se a gente andar com más companhias que nos levam para caminhos, né, tortuosos, caminhos que não glorificam a Deus, né? A gente pode se envolver com drogas, tem pessoas que se envolvem até com prostituição por causa de más companhias, tem pessoas que não conseguem um emprego, não estou falando nesse período de, né, enfim, de crise, não é isso. Mas eu falo, não conseguem um trabalho, não conseguem alguma coisa porque não conseguem terminar um curso, porque se envolve com drogas, porque se envolve com coisas. É isso que eu tô querendo dizer, né? Não conseguem um sucesso numa vida profissional, por exemplo. É isso que eu tô querendo dizer, porque não quis saber de andar com pessoas direitas, com pessoas que queriam um trabalho sério, enfim, e acabam que não concluem os trabalhos que poderiam ter concluído, não realizam os seus sonhos porque acabam se levando por maus caminhos, como eu falei, por exemplo, das drogas, enfim, esse tipo de coisa que nos afasta de Deus, tá? Então, gente, a Bíblia diz que a estrada em que caminham as pessoas direitas é como a luz da aurora, que brilha cada vez mais até esse dia claro. Então, a gente tem que buscar andar com essas pessoas, certo? Pessoas direitas, porque a gente vai caminhar para a luz, nós vamos caminhar para um dia claro, né? Ou seja, uma luz da aurora, a gente vai progredir na vida, né? E que nos leva para esse caminho é Deus, né? E no final nós sabemos que a gente está só aqui na terra de passagem, porque o nosso mundo não é aqui, né? A nossa pátria não é aqui nesse mundo. A gente está só de passagem, a gente quer ir para o céu, que é muito melhor do que aqui, né? Então, assim é a vereda dos justos, caminho das pessoas direitas, até chegar no céu, onde Jesus está, onde não vai ter doença, onde não vai ter pandemia, não vai ter lágrima, não vai ter morte, não vai ter separação, né? Não vai ter tristeza, nem dor, nem lágrimas, tá bom, queridos? É isso, para esse caminho que a gente tem que caminhar para o céu, né? Então, vamos deixar a companhia dos tolos. A Bíblia diz lá em Provérbios 9:6. Deixe a companhia dos tolos e vivam, sigam o caminho do conhecimento. Tá? Afaste-se, gente, das pessoas sem juízo, porque gente assim não tem nada para nos ensinar, tá bom? Vamos nos afastar dessas pessoas, é o que diz lá em Provérbios 14 e 7, certo? E aí, gente, queria falar para vocês. Meu pai me falava isso muito, sabe? E eu guardo esse ensinamento, apesar dele não ser cristão, ele tem uns princípios bons, né? E eu sempre procuro guardar todas as coisas boas que ele me ensinou. E ele falava assim, seja autêntico. Ele sempre falava isso, que a gente tem que ser autêntico. E é verdade, gente, né? Mas, ser autêntico, acredite naquilo que você
puxa, siga o que você acredita, não é? A palavra de Deus não é verdadeira? Você sabe que é verdadeira, então seja autêntico, viva a sua vida com Deus, não se preocupe com o que os outros pensam de você, se preocupe com o que Deus pensa de você, porque Ele é a pessoa que mais te ama, e os seus pais também que querem o seu bem. Se os seus pais querem o seu bem e falam para você obedecer a palavra de Deus, acredite neles, seus pais são as pessoas que mais amam vocês depois de Jesus, tá bom? Então, seja autêntico, não liga porque as pessoas falam, não, né? Siga o que Deus tem para sua vida, tá bom? Para não ser levado pelas consequências de escolher más companhias, tá? E agora a nossa conversa franca vamos falar agora a verdade, hein? Você já conhece alguém, você conhece alguém que foi levado ao erro por meio de amigos ruins? Vai me dizer que não. Gente, eu conheço. Eu conheço várias pessoas, infelizmente, que foram levadas pelas más companhias a uma vida muito triste, de falta de sucesso, né? Enfim, muito triste. Como que foi que isso aconteceu? Você sabe, uma pessoa que foi levada pelo mau caminho e que se perdeu? Você sabe como que foi que isso aconteceu? Se você também conhece alguma pessoa que escolheu por maus caminhos, por ter amizades com pessoas que não temiam a Deus, e ela trilhou por esse mal, e essa pessoa trilhou por esse mau caminho, ore por ela. Peça a Deus para que ela volte para Jesus, né? Ore por ela, mas não siga o exemplo dela, tá bom? Quais qualidades que você acha importante em um amigo? Hein? Já parou para pensar nisso? Em pensar o que é importante em um amigo meu deve ter? Eu gostaria de estar ouvindo a voz de vocês agora. Ai, saudade de ouvir vocês participando da aula, né? Muita saudade. Então, pensa nisso agora. O que é importante um amigo seu ter? Quais os critérios que você usa para escolher as amizades? Aí você pode pensar assim, critério nenhum, um amigo estava lá, ele apareceu na minha vida e ficou. Tudo bem, pode até ter acontecido, mas essa amizade você achou que valeu a pena manter? Né? Porque às vezes as pessoas aparecem na nossa vida, ou na escola, ou na igreja, mas vale a pena você continuar seguindo com ela? Você pode escolher se você quer seguir o caminho com ela ou não. É legal o que ela faz? Ela serve a Deus? Ela tem temor de Deus? Ela vai para um caminho direito ou ela vai para um caminho muito afastado de Deus? Ela só quer saber de coisas do mundo, porque, gente, como eu falei, a sutileza do mal é assim, um dia você vai numa festinha, mas você acha que não tem nada de mal ir naquela festinha? Poxa, só tem as pessoas legais ali. Mas naquela festinha eles te oferecem bebida. Aí você toma um pouquinho. Não tem nada de mal tomar um pouquinho. Mas aí eles te oferecem mais. Toma mais pouco. Não tem nada de mal com isso, tomar mais. Aí você vai tomando um pouco mais de bebida, 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 até que você fica bêbado e faz coisas que você não faria se tivesse sóbrio, né? Enfim, pode cometer coisas até vergonhosas que depois você se arrepende, ou então te oferece um cigarro, ou então te oferece maconha, né, ou drogas, enfim, né? Maconha também é uma. Enfim, gente, é assim, uma coisa leva a outra, né? Faz aquele efeito bola de neve. Você começa achando aquilo é muito inocente, eu vou só numa festinha, vou só na danceteria, vou só, enfim, na casa daqueles amigos que não são da igreja, se reunir ali, se divertir um pouquinho, conversar. Era só isso, mas ali naquele lugar em que aqueles amigos se reúnem, eles te oferecem coisas e te levam por caminhos que não glorificam a Deus. Então é isso, vamos pensar, são essas escolhas que a gente tem, é isso que tem de melhor pra gente, certo? Então vamos pensar, gente. Vale a pena servir a Jesus, tá bom? Então a Bíblia nos ensina, mais uma vez, reafirmando que nós temos que nos afastar de más companhias e trilhar um caminho reto, né?
Porque a estrada em que caminham as pessoas direitas é como a luz da aurora, que brilha cada dia, cada vez mais até ser dia claro. Como eu falei, a gente tem que seguir para o caminho que nos leva à luz, que nos leva para perto de Jesus, certo? E concluindo, gente, nada se resume melhor do que nós seguirmos o que os mandamentos de Jesus, né? Ele mandou, ele pediu que nós amássemos a Deus em primeiro lugar e ao próximo como a nós mesmos, né? Então, a gente não tem que amar mais o próximo do que a nós mesmos. A gente tem que pensar na gente também. Será que isso é bom para mim? Será que essa amizade vai me fazer bem? Será que essa amizade vai me levar para perto de Deus ou para longe? Eu vou amar a Deus em primeiro lugar. Então, se eu amar a Deus em primeiro lugar, será que vai glorificar a Ele? Será que Ele vai ficar feliz se eu for naquela festa com aqueles amigos, se eu for na casa daquelas pessoas, se eu ingerir esse tipo de bebida, se eu usar esse tipo de droga? Será que isso vai deixar Deus feliz ou não? Né? Então, gente, vamos amar a Deus sobre todas as coisas. Como eu falei, Ele é a pessoa que mais nos ama, né? Jesus morreu na cruz para nos salvar. Deus Pai nos deu seu Filho, seu único Filho, em essência, né? Tanto Deus quanto Ele para nos salvar, né? Ele se tornou um ser humano, se humilhou até a morte, morte de cruz. Ou seja, Jesus tinha toda a glória lá no céu e decidiu se tornar um ser humano para nos trazer a salvação, para pagar o preço dos nossos pecados. Então, não tem maior amor do que esse. Esse é o amor de Jesus. Então, Deus é o que mais nos ama. Se Ele dá esse conselho para você não dar com pessoas más, acredite nele, na palavra dele, porque Ele sabe o que é melhor para você. Ele é a pessoa que mais te ama. Como eu falei, depois dos seus pais, que também não querem que você ande com pessoas ruins, tá bom? E outra coisa, gente, Jesus nos disse também lá em João, capítulo 15, 14 a 15, que Ele é o nosso melhor amigo, tá? Então, será que Ele estaria junto ali com esses seus amigos que você decidiu ter, né, amizade, caminhar junto? Será? Então, pensa nisso. Ou será que Jesus está com aqueles seus amigos que também o amam, que querem obedecer sua palavra, né? Então Jesus falou assim, ó, vocês são meus amigos se fizerem o que eu mando, né? Eu não chamo mais vocês de empregados, né, os servos, pois o empregado não sabe o que o seu patrão faz, mas chamo vocês de amigos, pois tenho dito a vocês o que eu vi do meu Pai. Amém? Então é essa palavra que eu tenho para vocês, que vocês tenham um domingo bem abençoado, que vocês conversem com Jesus, que Ele é nosso melhor amigo todo o tempo, certo? E Ele sim é bom e nos ama e nos quer bem. Amém, queridas? Então, tenha uma semana abençoada na presença de Deus. Que Ele abençoe a cada um de vocês, dê forças para vocês nesses momentos difíceis que nós estamos passando, mas que Ele está conosco, tá bem? Então, que Deus abençoe a cada um. Fiquem com Deus. Um forte abraço virtual com cada um de vocês. Amém.